Olá, seja bem-vindo ao programa Voz do Trabalhador, sempre trazendo pessoas importantes que falem da cidade e da vida do nosso trabalhador do dia a dia e tal. Hoje nós temos o prazer de receber um engenheiro que conhece bem a cidade, isso para falar sobre o dia 13 de julho, que é dia do engenheiro sanitarista. E nada melhor do que talvez a pessoa mais conhecida nesse ramo aqui da cidade de Guarulhos e todo o estado de São Paulo, Dr. Plínio Tomás. Olá, tudo bem, Plínio? Bom dia, Roberto. É um prazer estar numa entrevista com você, que você é uma pessoa muito inteligente que eu admiro bastante. Olha, quando ele fala assim, é brincadeira, eu fico muito contente, porque vindo do Plínio é um cara, bom, o Plínio dispensa comentário. E o Plínio, ele conhece a cidade, ele viveu a cidade. Nós estamos aqui com um livro aqui repaginando a história, que é de João Ranário, e tem uma foto na frente. Ele estava me contando que nessa foto mostra a casa da avó dele, né? Uma foto da capa desse livro de João Ranário. Então é uma pessoa que conhece a cidade de ponta a ponta. Nesse local que nós estamos fazendo a gravação, que é aqui no Bom Clima, na rua Odilon de Moraes, ele estava rememorando que aqui na prefeitura havia uma grande fazenda e desse lado havia muitos eucaliptos, né? Eucaliptos. E tem uma estrada que tem eucaliptos grandes, de uns 20 metros de altura de cada lado, assim, duas fileiras de eucalipto que dava aqui num campo. Esse campo que vinha o gado aqui. Esse gado que ficava aqui hibernando algum tempo, depois eles engordando, eles iam lá para passar no João Gonçalves, descia a Padre Celestino e para o Matadouro. Que ano que seria isso, mais ou menos? É 60? 1945, 46, eu não sei, 41, 47. Olha, que coisa. Tem todas essas coisas aí. Bom, dia do sanitarista, Guarulhos começou um trabalho de tentar minimizar o problema da sanitário aqui da cidade de Guarulhos. E você foi uma das pessoas primeiras aqui que começou a se preocupar com a questão de água em Guarulhos, né, Plínio? Quando eu fui o primeiro engenheiro guarulhense que existiu na cidade, não tinha nenhum guarulhense, né? O meu cunhado, o Dr. Hélio Mesquita, que é engenheiro, formado na Politécnica, que nem eu, só que ele nasceu em Duartina. Eu nasci em Guarulhos. Eu fui o primeiro engenheiro aqui de Guarulhos realmente. Então, quando eu me formei, eu fui convidado pelo Valdomiro Pompeu, pelo famoso prefeito Valdomiro Pompeu, que fez uma revolução em Guarulhos. Ele me convidou para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com o Valdomiro Pompeu e ele tinha o maior problema dele. Ele falou assim, meu maior problema é problema de água e esgoto. Então deixa que eu tomo conta. Eu falei, aí fiquei até hoje praticamente tomando conta disso aí. É verdade. Uma coisa fantástica. Quem me colocou nisso foi o Valdomiro Pompeu. Ô Plínio, me diga uma coisa. Eu li em algum livro, aqui não vou me lembrar qual livro específico, que a primeira ação com relação ao esgoto foi do prédio ali da Praça Getúlio Vargas, que pegaram e colocaram o encanamento do prédio até o córrego ali dos cavalos. Isso é verdade ou não? Você lembra disso? Não, a primeira quem colocou rede de esgoto em Guarulhos foi na Caixa Econômica Estadual, o prefeito Mário Antonelli conseguiu um financiamentozinho. E eles começaram a botar rede de esgoto em Guarulhos, na Rua Dom Pedro. Na Rua Dom Pedro? E eu que fiz a inauguração lá. Então a primeira foi na Rua Dom Pedro? Foi na Rua Dom Pedro. O mais interessante da Rua Dom Pedro, quando foi feita a inauguração, ninguém sabia como fazer a inauguração de esgoto. Aí teve a ideia de alguém falar assim, faz uma cabaninha aí, alguém defeca aí, a gente vai passar depois o negócio lá embaixo. Brincadeira, ninguém fez nada disso, mas fizemos uma inauguração bobinha, assim, sem nada, só tinha rede de esgoto na Rua Dom Pedro. A primeira que foi feita foi o Mário Antonelli, e foi feito isso porque o Mário Antonelli esteve lá em São Paulo, né? E quem levou lá foi um português que tinha uma chácara lá em Vila Galvão, esse português que era amigo do Ademar de Barros. Ele que arranjou o empréstimo para Guarulhos fazer rede de esgoto. Qual a importância do engenheiro sanitarista para uma cidade, para o país, para o mundo hoje em dia? O engenheiro sanitarista, ele cuida do saneamento, né? O saneamento, hoje em dia tem umas coisas diferentes do meu tempo. Antigamente, saneamento básico era água e esgoto sanitário.
Hoje, o saneamento básico, decidido por uma lei federal de 2010, o saneamento básico é água, esgoto, limpeza pública, resíduos sólidos, lixo, e também manejo de águas pluviais, enchentes, as coisas. O saneamento básico é mais coisa. E o saneamento é um termo mais geral. E ele pega também os vetores, né? Que são a dengue, os mosquitos, os roedores, né? Outro dia a prefeitura fez um seminário sobre roedores, até eu fiz uma palestra lá sobre saneamento lá, sobre os roedores, que é uma coisa muito importante. Então tudo isso, os roedores, os vetores que têm os problemas, tudo isso é o saneamento. O saneamento é importante para a saúde pública, né? É uma medicina preventiva, né? O Plínio, o último governo começou a fazer um trabalho, chegou a construir as ETECs, as ETEs, ET, né? Estação de Tratamento de Esgoto, né? Mas não foram feitas as ligações, né? Os coletores troncos. É possível pensar que nos próximos anos vai ser possível fazer essa ligação para efetivamente começar a fazer esse tratamento de esgoto em Guarulhos? Olha, graças a Deus foram feitas essas 3 estações de tratamento de esgoto. Elas são um sistema de lodo ativado, que é um sistema muito antigo, que foi inventado na Inglaterra, só para ver, e pegou, a Sabesp tem esse sistema também. O mundo todo usa o sistema de lodo ativado. É o que nós temos nessas 3 estações de tratamento, que custaram mais ou menos 450 milhões. Quando a atual administração do prefeito Guti entrou, estava tratando 2,56% de esgoto de Guarulhos. É muito pouco. Hoje estamos em 5%, que é muito pouco. A ideia é chegar até o fim do ano com 10%, também é pouco. Até o final do mandato do Guti pagar para 40%. Então, nós temos, o maior problema nosso é a falta de dinheiro. Nós precisamos fazer obras para jogar esgoto e encaminhar as estações. Nós não temos dinheiro suficiente para isso. Então, nós vamos fazendo conforme nós podemos, né? Esse é o grande problema. Mas as estações estão lá, né? Isso é importante. E com relação ao tratamento de água, estamos bem avançados aqui em Guarulhos, Plínio? Nós temos 83% da água, nós compramos da Sabesp. E 17% nós temos tratamento do tanque grande. Nós temos uma estação lá antiga do tanque grande. E temos um posto artesianos, também aqui na Baixada do Rio Baquiri do Iguaçu. E temos o famoso Cabo Sul, né? E estamos estudando mais outros sistemas, né? O sistema Jaguari, que eu estou fazendo um estudo sobre o sistema Jaguari, que o Jaguari é afluente do Paraíba. Quase os guarulhenses não sabem que uns 15% de Guarulhos pertence à bacia do Paraíba do Sul. Nós estamos no comitê de bacia do Tietê e do Paraíba do Sul também. Eu lembro quando eu era mocinho, Guarulhos participava dos Jogos Abertos do interior de São Paulo e Jogos Abertos do Vale do Paraíba. Hoje parece que ninguém fala mais do Vale do Paraíba. Mas nós temos uma parte de Guarulhos que é do Vale do Paraíba, que é esse coisa. Nós temos também, estamos fazendo um estudo também da barragem do Engordador, que está em São Paulo, na divisa, e a barragem do Barrocada, que já é nossa lá também. Mesmo em São Paulo já é nossa, está com outorga para nós. Tudo isso vai aumentar o nosso volume de água. Falando em volume de água, não é preocupante essa ocupação que vem acontecendo e com esse rodanel, até se ampliou, não sei se você tem essa informação, mas a ocupação do topo de morros ali em volta do rodanel tem crescido. Isso não te causa preocupação, já que você é um estudioso dessa questão de abastecimento de água? Olha, o rodanel, todos os rodanel é um problema sério. Quando o rodanel foi passar lá perto de Mariporã, eu, junto com o pessoal ambientalista lá da região, nós fizemos uma briga lá. Nós colocamos o pessoal do governo do estado para a prefeitura de Mariporã, porque eles iam passar o rodanel na beira da represa da Sabesp. Então, se cai um caminhão com resíduos químicos perigosos, e acabar com a represa, que a água vem para nós aqui. O Guarulhos vai para São Paulo, 33 metros cúbicos por segundo. Foi duro, nós conseguimos impedir aquilo lá. Hoje é lógico, é preocupante, né? Eu tive uma vez uma reunião do Instituto de Engenharia e tinha o pessoal do governo do estado que estava falando, não, que o rodanel ele é inviável de fazer ligações, porque isso não existe ligações, tal.
E tinha uns promotores públicos federais que estavam lá e falou que isso era absurdo. Se a sociedade quiser um hospital, uma coisa, tem que abrir uma ligação. Eu lembro que eu estava lá na reunião no Instituto de Engenharia, tinha um grupo grande lá que queria uma ligação num rodoanel que tinham feito lá. Então isso aí, na verdade, ninguém segura. Esse progresso é difícil de você segurar. Na minha opinião, esses projetos deviam ser feitos diferente, né? Tem um amigo de Guarulhos aí, o Mário Chinaga, é um arquiteto urbanista, ele fez uma tese de doutoramento muito boa. Eu fui na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu vi a tese dele, foi o dia inteiro a tese dele. E ele falava das vias elevadas, que nem é feito no Japão, deviam fazer vias em aço elevadas. A grande vantagem das vias elevadas é que uma formiga ela continua andando no mesmo lugar, entendeu? A água que corre não fica presa pelo aterro. Então é tudo vias elevadas. O Japão é feito assim. Você faz vias elevadas, uns 20, 30 metros, então não tem interferência de nada, né? Isso é muito interessante. Só que ninguém entende, e custa caro também, ninguém entende o Dr. Mário Chinaga, né? O custo-benefício a longo prazo é melhor, né? Pra... É melhor porque quando você fazendo uma estrada, o curso d'água, a água natural, você represa, muda a represa. Tem lugar que tem animais que passam de um lado para o outro, o animal já não consegue passar mais, entendeu? Existe um monte de coisas, né? Existe estudo de bueiros. Eu estudei alemão, 4 anos e meio de alemão, eu vi os bueiros alemães, chama Ecoduchas lá, assim, alemão, né? Banheiros alemães, os alemães fazem os bueiros que além de passar a enchente, ele passa também pequenos animais da fauna terrestre. E passa também o peixe. Na Piracema, consegue passar um peixe. Nós não fazemos nada. Um animal, você vê que toda hora acontece de um animal ser atropelado, né? Uma capivara. Você vê casos, toda hora você fala, a capivara acharam, foi atropelada. Porque não fizeram a passagem dos animais dos bueiros. Os bueiros é travessia. Esse que fica na rua é boca de lobo. A turma confunde muito. Bueiro é travessia, assim, que fica de um lado para o outro. A boca de lobo é essa que tem na rua aí, que no entope e tal, é boca de lobo. Você viu, ele é uma enciclopédia. Essa do bueiro eu não sabia, não. Passagem de peixe, coisa bacana. É de né? peixe, coisa moderníssima. Isso os alemães fazem, os europeus, os americanos fazem. Nós não fazemos nada. Nós estamos muito atrasados nessas questões ambientais. Nós estamos atrasados, bem atrasados. Bom, Guarulhos, você está vendo com boa esperança o futuro aí com o tratamento de esgoto, tratamento de água, essa questão da perda de água, viu, que é tão grande, não só em Guarulhos, mas em todo o Brasil. É solução? Existe solução para isso, Plínio? A solução existe. A perda de água, só para você saber, a perda existe, assim, em linguagem bem simples, vazamentos propriamente dito, né? Vazamento na rede e vazamento nas ligações. Isso existe. Mas você tem outras perdas. Você tem perdas nos hidrômetros. Sim. Nós temos hidrômetros que eles não marcam direitinho. De modo geral, o hidrômetro rouba ou sai. A turma fala que o hidrômetro rouba a pessoa, não rouba. Eu nunca vi um caso na minha vida de roubar a pessoa. O hidrômetro rouba ou sai. Mas nem ele a questão menos. Da água, da água não. Do ar? Do ar. Olha, o ar, foram feitas várias pesquisas secretas sobre o ar. O ar, existe realmente o ar, né? A influência do ar é pouquinho. Eu tenho até estudos sobre isso, da influência do ar, depende do rodízio, tem uma influência do ar, mas é coisa de 1%, não é nada. Porque o ar, ele aumenta e às vezes vai diminuir também. E dá uma média de 1% do ar. Existem lugares que realmente tem grande influência de ar. Se você tem uma casa, tem uma rua sem saída, assim, pode ter problema de ar, né? Forte. Aí tem que botar uma válvula lá para expelir o ar, né? Que muito não se coloca a válvula. Mas a perda ainda é grande para o lado do sal. Então a perda é grande. Você tem a perda... Tem os furtos de água ainda, né? Muitos. Que são muitos furtos. E nós temos bastante problemas, né? Por exemplo, o maior problema que nós temos é a falta de dinheiro, né? O interessante, se você vai no SAI,
Você vê que tem técnico de altos gabaritos no SAI e sabe a solução, mas nós não temos dinheiro para fazer as coisas. Então tem coisas que nós sabemos como fazer, nós podemos trocar os tubos velhos, botar os tubos novos, trocar as ligações, né? O Japão tinha ligação com polietileno de alta densidade duplo, o nosso é simples, duplo. Eles trocaram tudo, Tóquio trocou tudo por aço inoxidável. Porque é melhor para terremoto, não sei o quê. Eles têm uns 2% de perdas d'água. Porque o hidrômetro deles é melhor, tudo é mais caro. Mas tem dinheiro para você trocar, nós não temos esse dinheiro. A nossa perda está acima de 40%? Não, a nossa perda está uns 31% mais ou menos. Em total, 30%. Diminuiu. Preocupante. Já diminuiu, mas é bastante ainda. É bastante. Tem que melhorar mais ainda, mas precisamos de dinheiro. Nós temos as ideias, temos os projetos todos, mas a gente não sabe, não tem dinheiro para fazer. Falando ainda sobre saneamento, os rios de Guarulhos, eu estou na faixa dos 50, e eu me lembro que eu cheguei a ver rios aqui na região central ainda com uma certa vida, né? Mesmo o córrego dos Cavalos havia vida, tem um córrego pequeno ali na Vila União, que quando eu conheci também tinha muita vida, lá tinha um peixe e tal. Existe alguma forma de recuperar esses rios? Você acha que eles se recuperam naturalmente se um dia a gente conseguir tirar todo esse esgoto desse rio? Olha, para recuperar o rio, são duas coisas. Existem dois tipos de poluição. A pontual, que é um esgoto que você joga. Você vê o rio Tietê, assim, você vê um cano que chega, essa é uma poluição pontual. Existe a poluição difusa. A poluição difusa é que está nos telhados, na rua, o vômito no cachorro, a batida no carro, tudo isso quando chove vai para os rios. 25% da poluição é difusa. 25%? Então, mesmo que você trate todo o esgoto, o rio vai continuar poluído 25% ainda, devido à poluição difusa. Para isso aí, existem critérios para ver isso aí. Eu escrevi um livro no Brasil sobre esse combate à poluição difusa. Eu escrevi e coloquei algumas coisas nossas no regulamentos técnicos da agência reguladora de Guarulhos. Mas são coisas complicadas, que nós não fazemos nada ainda. Todo mundo está no começo do Brasil, né? O único livro que escreveu sobre o assunto fui eu que escrevi. Então ninguém quer fazer, porque nós não controlamos nem enchente, como é que vai controlar a poluição difusa? Então, nós, na verdade, não controlamos nada. Meus esgotos, nós jogamos esgoto nos rios, a Sabesp joga também. Sim. Tanto assim que a Secretaria toda hora critica a Sabesp, porque o que a Sabesp trata em relação ao volume total, ela está uns 70 metros cúbicos por segundo, ela trata uns 14. O resto vai tudo para os rios, não trata nada. Aí a qualidade do rio vai piorando, né? Quantos livros você tem escrito? Eu escrevi 25 livros. 25 livros? 10 em papel e 15 digitais, né? 15 digitais. Eu tenho um site, a turma pega os livros digitais de graça. Você sabe de qual esse site, não? É Plínio Tomás, www.pliniotomás.com.br. Então vamos pedir para a produção colocar aqui. Plínio Tomás. www.pliniotomás.com.br. Tomás é T-O-M-A-Z, Tomás.com.br. Eu vou dar uma lida em alguns livros aí que eu achei muito interessante. Você viu que essa da poluição difusa eu não fazia a menor ideia, é verdade. A poluição difusa ela é impressionante porque você polui os rios 25%. Isso foi feita uma pesquisa por uma professora da Politécnica, eu peguei a pesquisa dela e verifiquei esse dado, 25%. É um dado isso que real. A mata ciliar ela já ajudaria a segurar um pouquinho, né? A mata ciliar é obrigatória, por exemplo, quando é feita aquela proteção da mata ciliar dos 50 metros, ela não é feita por causa de enchente. Ela não protege enchente, ela protege a chuva, porque aquela grama que fica na mata ciliar, aquela grama ela prende os materiais que estão em suspensão, o TSS, solo total em suspensão. E o mais interessante é que prende mesmo, viu, Samuel? É uma coisa impressionante. Ela prende e você protege os cursos d'água. Olha, vamos pedir até para essa gravação aqui que nós estamos fazendo aqui com o engenheiro Plínio Tomás,
muito bacana, vai para o programa A Voz do Trabalhador, mas depois nós vamos até pegar separado, viu, produção? Eu acho que é muito bacana essa parte aqui, e a gente vai colocar em separado, passar para as redes sociais, tal, para o pessoal começar a se preocupar um pouquinho mais com a questão do saneamento. Plínio, dos seus livros, assim, eu sei que são muito profundos, mas para o nosso público começar a entender um pouquinho daí, da importância do saneamento básico, do trabalho do engenheiro, do trabalho até do funcionário do SAAI, qual o livro que você indicaria para a gente começar a aprender um pouquinho? Uma coisa um pouco mais simples, nada muito profundo. Quais dos seus livros você indicaria? É complicado, tem bastante. É muito profundo, mas tem muitos. O que a gente, para começar a compreender, qual que você indicaria da sua obra? Um livro, assim, light que eu tenho, fácil de entender, é sobre economia de água. Economia de água, opa. É um livro fácil de entender, tem como você fazer as coisas para economia de água, né? Tem no site, não? Tem no site, gratuito isso aí. Opa, então vamos o livro já foi esgotado, então eu coloco tudo no site. Esse livro é muito, muito bom, que tem todas as maneiras de você economizar água, tem as dicas de economizar água. E tem outro livro também que eu queria esgotado também, já foi na 4ª edição, já esgotou, eu botei no site também, aproveitamento de água de chuva. O aproveitamento de água de chuva é muito bom, que você usa a água de chuva para fins não potáveis. Uhum. Então, sabe quem usa muito disso? São as indústrias. Sim. O posto de gasolina, todo mundo usa isso escondido aí, né? Todo mundo aproveita a água de chuva. É a melhor coisa, você pega a água de chuva, porque a ideia da Eco 92 é que a água potável, você tem uma água potável com cloro, com flúor, e você pega, dá descarga na bacia sanitária, que nem dente não tem lá na bacia. Você põe as fezes lá e dá descarga, que podia ser uma água de chuva. Exato. Agora, o reuso de água de esgoto ainda não tem norma da BNT, só para você saber as coisas, não tem norma. Eu com os professores da USP, da Politécnica, nós fizemos uma minuta de norma e encaminhamos para a BNT, para fazer uma norma de reuso não potável. Aí você tratar o esgoto e depois usar a descarga na bacia sanitária. Hoje não tem norma ainda, agora a água de chuva tem. Eu que coordenei a norma de água de chuva. Financeiramente vale a pena, não? É que você vai ter que, para uma casa, por exemplo, você vai ter que colocar uma caixa no chão, uma segunda caixa em cima da casa, do prédio e tal, e fazer um outro encanamento. Vocês têm algum estudo dizendo que vale realmente a pena a longo prazo esse tipo de investimento? Para casa não compensa. Para casa não? Porque o reservatório custa caro. Uhum. Ele custa mais ou menos $200 um metro cúbico. Então, 8 metros cúbicos no mínimo, não dá certo. É bom isso para indústrias, prédios com grandes áreas também. Prédios assim pequenos também não adianta nada. Esses supermercados, assim, tudo funciona bem. Aí você usa água, por exemplo, na associação comercial, que eu fui diretor da Associação Comercial de Guarulhos, né? E também o nome está lá na placa da Fundação da Associação Comercial, esse prédio. E ela nós colocamos água de chuva lá, mas ela só funcionou 8 meses depois. Sabe quanto foi a economia de água que deu? Não. 70%. Caramba! A economia de água que deu para a associação comercial foi 70%. Porque basicamente a água potável a gente usa pouco, né, Plínio? Então, você usa água para limpar o chão, não precisa ser potável. Dar descarga para ser sanitário, não precisa ser potável. Para lavar o jardim, não precisa ser potável. Para lavar um carro, não precisa ser potável. É verdade, já estamos no minuto final. Olha que papo bacana, foi muito rápido. Para que você usa água potável para essas coisas? É verdade. A Eco 92 fala que a água potável é para fins nobres. Aí você economiza água e manda para os bairros que tem menos água. Essa é a ideia. Claro. Eu quero agradecer ao Dr. Plínio Tomás por ter vindo aqui fazer essa aula, na verdade, uma grande aula aqui para os nossos telespectadores. Espero que o senhor possa vir aqui outras vezes, Dr. Plínio. Estou às ordens, Samuel. Estou às ordens, se você quiser. Eu gosto de divulgar essas coisas, né? E justamente o título do meu site, que eu não ganho nada com o meu site, é Socialização do Conhecimento. Uhum. Eu quero socializar o conhecimento. Isso é uma ideia, não é minha, de um professor meu da Politécnica, o professor Coquel Errara. Esse professor meu, Coquel Errara, foi o homem que dimensionou Itaipu. Olha, foi meu professor de hidrologia na Poli. Uhum.
É um velhinho que está com 90 e poucos anos, é um gênio, um dos maiores gênios de ideologia do mundo, pra você ter uma ideia. Ele que fez Itaipu. Olha, Coisa. um japonês, ele veio com 9 anos para o Brasil, um japonês que é um gênio, qualquer errado. Ele falava, você tem que socializar o conhecimento. Essa é a ideia que eu tenho, socializar o conhecimento não pode ficar só com uma pessoa. Verdade. O conhecimento tem que ficar com todo mundo, tem que ter conhecimento das coisas. Por isso que eu escrevi livros tem livros que são modelos de cálculo para quem mora no interior. O cara pega aquele modelo de cálculo e faz, não precisa contratar um especialista, não. Tá vendo? Isso é socializar. Essa é a minha ideia, é socializar o conhecimento. Obrigado. Nada. Muito obrigado. Bom, vamos fazer o seguinte, depois dessa aula aqui do Dr. Plínio Tomás, a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087 2520, 4965 1745 ou 96769 4434. Bom, voltamos aqui aos estúdios do programa Voz do Trabalhador. Obrigado pela audiência. E, aliás, compartilhe aí, você que está assistindo esse programa no YouTube, se inscreva e passe para os amigos. É muito importante aí chegar essa informação para todos os trabalhadores, todo o pessoal que curte o nosso programa. Bom, nesse momento a gente recebe o economista do DIEESE, Rodolfo Viana. Ele já esteve no nosso programa, mas vamos apresentá-lo novamente para quem não viu o outro programa. Rodolfo Viana, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Roberto, prazer estar aqui mais uma vez acompanhando vocês. O prazer é todo nosso. Aliás, faz uma apresentação rápida de você, para quem não conhece. Você, qual a sua idade, é economista há quanto tempo? Há quanto tempo trabalha no DIEESE? Bom, eu sou formado em economia, né? Fiz graduação em economia na PUC de São Paulo. Depois voltei para lá fazer o mestrado também, mestrado em economia política. Eu estou no DIEESE desde 2010, em setembro de 2010 entrei e já para ser o responsável pela subseção do DIEESE nos metalúrgicos de Guarulhos e região. O DIEESE, para quem não sabe, né, é Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É uma entidade que foi fundada e é mantida pelo movimento sindical brasileiro há 60 anos
e ela é assentada em um tripé, né? A gente procura fazer a parte de pesquisa, então o pessoal que já viu falar aí no salário mínimo necessário, nas cestas básicas, o preço da cesta básica, geralmente essas pesquisas são feitas pelo DIEESE, e a parte de educação também, né? Hoje o DIEESE conta, por exemplo, com uma escola de ciências do trabalho, que na verdade oferece cursos de graduação e pós-graduação voltado para o mundo do trabalho. E tem a parte que eu fico, no caso, que é a parte da assessoria, né? A parte mais na ponta, como a gente costuma falar, do DIEESE, que é a assessoria ao movimento sindical. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, na pessoa do presidente Pereira, ele tem uma subseção que é um economista da entidade ali, no dia a dia da entidade, para assessorar os diretores e assessores com relação às demandas do mundo do trabalho, do dia a dia do sindicato, como é o caso aqui em Guarulhos, né? Bom, vocês devem ter ouvido falar do DIEESE, assim como eu, mais nos anos 70, né? Mas como disse aqui o nosso economista, já é uma entidade há muito, muito tempo, que acabou se tornando uma referência não só para o mundo sindical, mas até para toda a economia do país, não é isso, Viana? Mesmo o governo acaba usando os parâmetros, ou até para contestar, ou para acompanhar os parâmetros fixados pelo DIEESE. Não é isso mesmo, Roberto. No decorrer dos anos, né, o DIEESE foi ganhando cada vez mais respeito, não só do mundo sindical, como de toda a sociedade. Tanto é que muitas das demandas que foram solicitadas pelo movimento sindical, encampadas pelo DIEESE, com todo o rigor técnico que deve ter uma pesquisa, muitas vezes ela baliza estudos nacionais, né? Inclusive, muitas vezes acompanhando negociações de mesas nacionais e de políticas de desenvolvimento, como a política de valorização do salário mínimo, que sempre teve como base ali, como a unidade de medida, por exemplo, né, de quanto deveria ser o salário mínimo, não porque o DIEESE acha que deveria ser, por exemplo, na casa de R$4.000, mas porque a Constituição brasileira determina alguns critérios que falam quanto deveria ser esse salário mínimo, e o DIEESE faz as pesquisas para mensurar esse valor, e que não acaba virando parâmetro para toda a sociedade de fato, né, não só para o movimento sindical. Hoje o salário mínimo, segundo o DIEESE, R$4.000? Pouco a mais de R$4.000 deveria ser, no caso, como reza a Constituição, né, para uma família de 2 adultos e 2 crianças ou 3 adultos. Né? E vale lembrar que com R$4.000 você já é mordido pelo leão, a parte ali do leão, né? É um negócio bastante complicado. Roberto, outra coisa interessante que você comentou do leão também é outro estudo que o DIEESE tem feito ultimamente, para mostrar também a questão da tabela de imposto de renda, né? E quanto ela está defasada. Muito. E o quanto é importante a atualização dessa tabela de imposto de renda para poder dar um pouco mais de justiça tributária, né? Para poder fazer com que pessoas que ganham mais paguem mais, que ganhem menos paguem menos, que é o que reza a Constituição brasileira também. Bom, e o Rodolfo Viana está vindo aqui hoje especificamente, pois no dia dessa gravação aqui tem início a votação da reforma trabalhista. E a gente vai perguntar para o Rodolfo até que ponto essa reforma trabalhista vai afetar o seu bolso, você trabalhador, o que ele viu nessa reforma. Que reforma que é essa? Então, Roberto, na verdade, essa reforma trabalhista, ela não é pensada sozinha, né? Ela é pensada diante de um conjunto de outras propostas que foram colocadas pelo atual presidente Michel Temer, que se a gente for analisar, ela tem muita base naquele documento lançado enquanto ele ainda era vice-presidente, na Ponte para o Futuro, né? A reforma trabalhista pensada junto com a PEC que limitou os gastos públicos por 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. Então você tem a questão do gasto público congelado, você tem a questão da reforma da Previdência, que foi colocada também pelo governo do Michel Temer, você tem a aprovação em abril da terceirização irrestrita, e agora a reforma trabalhista sendo aprovada a toque de caixa. São pelo menos quatro grandes situações que juntas, se aprovadas como o governo quer, afetam diretamente a vida do trabalhador atual, os trabalhadores que irão acessar o mercado de trabalho, aqueles trabalhadores que estão na informalidade, que é mais ou menos metade da mão de obra hoje, e tentam voltar para a formalidade, porque eles estão, na verdade, essas medidas todas, elas são baseadas, digamos assim, em uma lógica neoliberal, né? Uma lógica onde o mercado é a prioridade, onde as questões relativas ao mercado financeiro são prioridades e não a questão do trabalhador, do cidadão, na sua plenitude, né? Então, essa reforma trabalhista hoje, ela está no Senado, resgatando um pouco o histórico dela, né? Ela foi... A primeira conversa com relação à reforma trabalhista, na verdade, foi puxada pelo ministro do Trabalho. E era uma outra coisa. Eram alguns pontos que primeiro o ministro do Trabalho
chamou os representantes das centrais sindicais para uma conversa, para ver o que poderia ser discutido, para poder, de uma certa forma, atualizar algumas questões da CLT. Dessa conversa, se não me engano, foram acho que 11 ou 13 pontos que esses representantes das centrais sindicais falaram, tudo bem, em cima disso a gente pode conversar, para não mexer nos demais pontos da CLT. Quando esse projeto foi para a Câmara, o relator desconfigurou totalmente esse projeto e apresentou um projeto que ele modifica, muda, alguns extingue mais de 200 pontos da CLT. E com essa discussão sempre, com esse argumento que o governo tenta colocar, porque é a lógica do mercado financeiro de modernizar as relações de trabalho. Eles estão dizendo que é uma modernização, já que essa lei era de 1940. Esse é o ponto. Esse é um dos pontos, na verdade, né? Porque, na verdade, a CLT tem início em 43, só que ela nunca ficou estática. Ela sempre foi sendo aprimorada na medida do possível. Sim. Porque, se a gente pensar um país como o nosso, na nossa história social de desenvolvimento, a CLT cumpriu um papel importante de garantir um mínimo de proteção social nas relações de trabalho para aquela classe de trabalhadores que conseguiu acessar o mercado formal de trabalho. Só que o que eles vendem o peixe como modernização trabalhista, na verdade... É uma retirada de direitos? É uma retirada de direitos e uma extrema flexibilização de várias questões que estão ali na CLT colocadas e que quando a gente vai... Tudo bem, então vamos olhar a questão do mundo do trabalho como foi feito em outros países, né? Porque o Brasil não é o primeiro país do mundo a querer discutir flexibilização do mercado de trabalho. A ONU fez a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é um órgão tripartite ligado à ONU, ela fez um estudo mostrando que dos países que realizaram, é um quadro com 110 países, e aqueles que realizaram flexibilizações no mercado de trabalho, em mais de 650 pontos, a geração de emprego foi nula. Então, um dos fortes argumentos que eles colocam de que se você flexibilizar, você gera emprego, a própria OIT já desmentiu isso. Falou, olha, não é por aí. Então você começa a ver que argumentos que são vendidos como verdade, quando você vai olhar a prática, ele não cumpre o que prometeu. Não corresponde com a verdade. Não corresponde com a realidade. E é o que, na verdade, todo o arcabouço neoliberal foi colocado lá no final dos anos 80, e no caso do Brasil foi bastante aplicado nos anos 90. O que aconteceu? Né? Eles prometeram várias coisas, se você... No caso das reformas neoliberais, se você flexibilizasse direitos, aumentasse a entrada e saída de capital no Brasil, ia vir o desenvolvimento, ia vir o crescimento, e a gente viu o que aconteceu no final dos anos 90, no final nada disso. Bom, então do jeito que você está falando, o direito trabalhista acaba se definhando, acaba sendo aos poucos minguando. Seria mais ou menos isso, não? Uma das questões é essa mesmo, Roberto, porque, por exemplo, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que pode vir a ser o presidente do Brasil caso aconteça o impeachment aí do Michel Temer, que está sendo discutido, a questão da CCJ, etc. Para ele, a Justiça do Trabalho sequer deveria existir. E quando a gente olha o PLC 38 de 2017, a questão da Justiça do Trabalho diminui cada vez mais sua importância. Muito porque, com o argumento do negociado valer sobre o legislado, o que pode ser importante dentro de uma outra conjuntura, a jurisprudência deles diminui cada vez mais. Né? Vamos tentar explicar isso para o trabalhador mais comum. O que significa o acordado ser maior do que o legislado? Então, na verdade, é uma questão que no movimento sindical é discutida há muito tempo, de dar mais forças para os sindicatos, permitindo que eles façam acordos e convenções coletivas que sobreponham a CLT. Hoje, essas questões só podem ser feitas para melhorar. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Convenção Coletiva dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, que é assinada em conjunto com a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, a gente pode ver que todos os pontos colocados ali, eles estão superiores à CLT. A gente não faz nada que rebaixe o direito do trabalhador. Para ficar mais claro para o trabalhador, de repente uma empresa fala para os trabalhadores, olha, nós vamos cortar as férias pela metade, porque senão vai ter demissão. Para não ter demissão, vocês concordam em que vocês tenham apenas metade das férias? Seria mais ou menos isso, a grosso modo? A grossíssimo modo, talvez sim, mas a questão das férias, por exemplo, ela está no artigo 7º da Constituição, não pode ser... Não, uma questão isso, mas do direito. Seria mais ou menos isso, digamos assim, que você poderia... Um exemplo que foi muito usado e que... Existem alguns pontos que não podem ser mudados. Por exemplo, férias não pode ser mudado. Não pode... 13º pode ser mudado? Também não. No FGTS, 13º não muda, mas na verdade se flexibiliza. Por exemplo, na questão das férias, em mais de 2 períodos. Poder retirá-las em mais de 2 períodos.
a questão do FGTS, por exemplo, na reforma trabalhista, ele fica bem claro com relação à demissão. Hoje no Brasil, você tem dois tipos de demissões, por exemplo. Ou você é mandado embora quando é trabalhador formal, ou você é mandado embora por justa causa, e aí você não recebe nenhuma verba indenizatória, ou você é mandado embora sem justa causa, ou com justa causa. Ou normal, você é mandado embora e recebe as verbas indenizatórias. Nesse caso da reforma trabalhista, tem um ponto que eles criam uma terceira situação, onde você e seu patrão, de comum acordo, resolvem rescindir o contrato de trabalho. Nesse caso, quando o trabalhador ele é mandado embora, ele tem direito a sacar o fundo de garantia, receber uma multa de 40% sobre o saldo que deveria ter, acessar o seguro-desemprego de acordo com o número de meses trabalhados, né, por conta da regra do seguro-desemprego, e as demais verbas indenizatórias com relação àquele contrato de trabalho. Na reforma trabalhista tem essa terceira situação. O que é? Se estamos em comum acordo, você é meu patrão, Roberto, posso chegar em você e falar, você está afim de me mandar embora? Nesse caso você vai até querer, porque você vai precisar pagar metade da verba rescisória do fundo de garantia, eu vou poder sacar 80% só do meu saldo do fundo de garantia, só que eu não posso acessar o seguro-desemprego. Então esse é mais um motivo, mais um ponto ali da reforma que vai flexibilizar. Rapidamente, me explica uma coisa. Corremos o risco de perder a justiça do trabalho? Olha, Roberto, existe esse risco real? E eu não duvidaria, porque ninguém imaginaria que iria vir uma proposta de reforma trabalhista com esse teor, com essa magnitude e sendo aprovada com essa celeridade. Dada a situação colocada, eu não duvidaria que daqui a pouco chegássemos a esse extremo, né? Torcemos para que não aconteça. Hoje no Brasil existe aquele trabalho temporário. Já estão se discutindo em ampliar esse espaço, aquele trabalho temporário que era apenas para 9 meses, pode pular para 6, pode pular para muito mais? Então, a reforma trabalhista também ela busca legitimar formas precárias de trabalho e ampliar algumas questões. Então, por exemplo, eles querem a questão do trabalho intermitente. Na verdade, eles vão legalizar o bico. Trocando em miúdo seria essa questão. Então o trabalhador ele pode ser contratado por horas específicas, por dias específicos ou por meses específicos e só vai receber exatamente essa quantia de dias, horas ou meses contratados. E vai ficar à disposição daquele empregador pelo prazo estipulado por ele. Por exemplo, trabalhador que hoje... É trabalho sazonal, tipo fazer panetone no Natal, fazer ovo de Páscoa no tempo da Páscoa, os trabalhadores só trabalham por aquele período. Então, mas essas questões ainda são permitidas hoje dentro do contrato de trabalho temporário, a depender de questões pontuais. O que permite pela reforma trabalhista é tornar isso uma constante. Então você pode ter um trabalhador com vários contratos temporários intermitentes para poder, talvez, no final do mês, chegar a um salário incompleto que ele teria se fosse um trabalhador formal dentro de uma metalúrgica, por exemplo. Ele acaba legitimando essas questões. Então, só para dar um exemplo de como seria essa questão do trabalho intermitente, você é meu patrão, você me chama para trabalhar, por exemplo, 3 dias na sua empresa. E para esses 3 dias, só para a questão de facilitar aqui o entendimento, você vai me pagar R$500 de remuneração pelos 3 dias. Você tem que me informar em até 3 dias úteis sobre isso, e eu tenho que responder para você se aceita ou não. Se quando chegar o prazo, algumas das partes faltar, não comunicar e não aparecer, eu devo para você metade dessa remuneração. Então eu, trabalhador, ainda posso ter que pagar para você R$250 se eu não puder trabalhar para você nos dias combinados. Rapaz, o negócio é bem complicado. É uma das questões. É bem complicado essas questões aí. Tem algumas questões separadas aqui. Fale sobre a autorização de quitação de direitos quando a adesão dos trabalhadores a planos de desligamento, que hoje em dia é muito comum, né? Então, tem a questão do PDV, né? O plano de desligamento voluntário. Voluntária. Quando a empresa está querendo mandar algumas pessoas embora e faz aquele plano para você dizer, eu quero ir embora. Exato. Nesse caso, hoje quando o trabalhador aceita algo do tipo, e aceita sempre entre aspas, né? Porque muitas vezes quando é colocado isso é uma situação tão complicada que o trabalhador não vê outra saída, mas pela proposta da reforma trabalhista, ao aceitar um PDV, o trabalhador não vai mais conseguir reclamar nenhum tipo de questão trabalhista naquela empresa onde ele estava. É como se o PDV fosse uma indenização por tudo que aconteceu na vida laboral dele naquela empresa.
como se fosse uma chantagem. Você aceita esse PDV aqui e não discute hora extra, não discute equiparação salarial, não discute hora extra, não discute qualquer outra coisa. Outra coisa que é grave também, isso é gravíssimo, a questão do assédio moral, da indenização moral. A proposta do governo é que você receba de acordo com o seu salário. Então, se você tiver uma indenização e ganhar R$1.000, e o mesmo problema acontecer com o chefe de uma seção ou com um trabalhador mais bem remunerado, por exemplo, ganhar R$10.000, ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais, porque de acordo, a proposta do governo é que faça essa indenização pelo valor do salário. Poderia ser chamado o projeto Joesley, né? Porque quem rouba mais acaba ganhando mais. Né? O Joesley pegou muita grana e não foi nem preso. Agora o cara que vai roubar uma lata de sardinha pega 10 anos de cadeia. É mais ou menos por aí a coisa, não? Mas seria mais ou menos isso. Quem tem um maior poder de barganha acaba tendo a mais vantagem. Por isso que é importante, né, Viana, ter o sindicato na hora da negociação, porque a experiência do sindicato e a força de pressão é muito maior do que um grupo de trabalhadores dentro da fábrica negociando um aumento de salário ou um tempo maior para trocar de roupa, para materiais que você deveria usar dentro da fábrica? Não, sem dúvida, Roberto. Se esse grupo de pessoas dentro da fábrica fosse uma OLT, né, ou uma organização local de trabalho, com garantias legais, que vai ter estabilidade no emprego para poder reivindicar as questões pertinentes ao coletivo, seria ótimo. O problema é que na proposta da reforma trabalhista tem um ponto lá que fala o seguinte: empresas com mais de 200 trabalhadores terão representantes dos trabalhadores na empresa, mas esse representante não teria ligação alguma com o sindicato. Então, pera lá, você vai ter uma sobreposição de funções, sendo que quem deveria representar aquele coletivo de trabalhadores são pessoas ligadas ao sindicato. E esses trabalhadores que estariam aqui na proposta da reforma trabalhista para representar aquele coletivo que não é ligado ao sindicato, é ligado a quem? Qual garantia esse trabalhador vai ter que ele vai poder reclamar as questões do coletivo daquela empresa, levar o patrão e não vai ser mandado embora? É verdade. E olha, quando você não tem experiência na negociação, o pessoal é muito esperto. Tem advogados muito bons, tem diretores experientes que, com medo de palavras, enganam qualquer um. Sim. Né? Ou induz ao erro. Sim, induz ao erro. E tem muitas questões que a gente acompanha já hoje, com essa estrutura colocada, que é muito difícil, né? A gente já soube de casos, né, onde o trabalhador se opõe em uma assembleia, com todo o direito que ele tem de fazer isso, e depois a empresa faz perseguição com relação àquele trabalhador. Ou trabalhadores que fazem alguma greve e depois é perseguido pelo patrão, mesmo hoje com essa situação que está colocada. Né? Eu queria falar com o Viana aqui, que essa semana eu estive conversando com um vigilante, um guarda federal, da rodoviária federal. E é interessante, Viana, que a gente acaba não percebendo que eles também são trabalhadores. Ele que é ligado ao Sindicato dos Guardas Rodoviários Federais, e ele estava comentando sobre a insalubridade que eles sofrem, porque eles ficam o dia inteiro ali ouvindo barulho de carro, correm risco, e muitas vezes o governo não entende aquele local como um local insalubre, começa a dizer que eles não têm direito à insalubridade, que eles não têm direito à periculosidade, porque dizem que eles não correm risco. E esse inspetor, o inspetor Márcio Pontes, estava comentando comigo que o sindicato está lutando muito com isso, para que o governo entenda que existe sim perigo em ser um policial rodoviário. Ele me mostrou fotos de guardas sendo mortos, porque eles são expostos, né, a traficantes, a bandidos e tal. E inclusive essa questão da insalubridade também está sendo discutida nessa reforma trabalhista, Viana? Também. Eles querem, na verdade, retirar a questão do Ministério do Trabalho para jornadas insalubres, né, e prorrogamento de jornadas de trabalho no local insalubre, sem prévia autorização do Ministério do Trabalho, precarizando mais uma questão. Né? Mas você vê como as coisas são bastante complicadas, né, com relação ao trabalhador. Não, é muito ruim, né? Outro ponto, por exemplo, para a gente ver como eles estão, na verdade, propondo a fragmentação da classe trabalhadora também.
trabalhadores com nível superior, que ganhem acima de R$ 11.062, né, que seriam 2 terços do salário mínimo hoje, vão poder firmar contratos diretamente com o empregador. É o chamado PJ? Não, nesse caso ele pode até não ser o PJ em si, mas ele vai poder fazer contratos diretamente, contratos de trabalho diretamente com o trabalhador, sem anuência do sindicato, discutindo sua remuneração, seus direitos, seus benefícios. É quase um PJ. A pejotização praticamente do trabalhador. Né? Ele tiraria esse trabalhador do guarda-chuva de proteção do sindicato. Sim, sim. E aí ele teria que negociar diretamente. E aí como eu coloquei no início, quando você coloca isso diante da terceirização irrestrita e de outras reformas, esse trabalhador realmente vai acabar virando um trabalhador pejotizado, porque não vai demorar muito, a empresa vai falar para ele, olha, então eu faço o seguinte, ao invés de você... é o início de um caminho de privatizar esse... Sim, e tem vários problemas, né, Roberto? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em trabalhador formal, os encargos sociais que incidem sobre a folha não são à toa, eles estão ali para financiar uma série de outras políticas públicas, como o próprio seguro-desemprego, como a previdência, etc. No dia a dia, quando você coloca uma reforma da Previdência, como o governo colocou, tão restrita e tão difícil de ser acessada pela realidade do mercado de trabalho no Brasil, se aprovada a reforma da Previdência como o governo gostaria que fosse, e se aprovada a reforma trabalhista como está colocada, a chance da pejotização é cada vez maior. Porque o trabalhador vai falar, poxa, ao invés de eu pagar por INSS, para me aposentar na proposta de reforma, eu vou ter que trabalhar durante 40 anos consecutivos, eu prefiro receber um pouquinho mais agora e me virar. Então são desestímulos a condições de trabalho formais, né? É uma coisa importante o que o Viana falou. A partir do momento que você começa a precarizar esse tipo, vai ir cada vez menos dinheiro para a Previdência. Exato. É um tiro no pé do próprio governo, digamos assim. É um problema para o próprio governo, porque eles fazem uma reforma onde eles mesmos vão ser eles mesmos quanto o governo, quanto o Estado, vai prejudicar os próximos governantes, porque se aprovado como está, a chance da arrecadação diminuir bastante é grande. Justamente por isso, porque você vai desestimular as pessoas a terem trabalho formal, e ao desestimular pela reforma da Previdência, por exemplo, você cria um arcabouço jurídico pela reforma trabalhista que permite o contrato de trabalho precarizado com menos incidência de encargos sociais. E claro, o trabalhador desempregado, sem nenhum dinheiro, ele vai querer trabalhar de qualquer forma. Né? Tanto é que existe hoje muita gente trabalhando no mercado informal. A diferença é que você vai legitimar essa forma de trabalho precário, ao invés de pensar políticas públicas que você volte a gerar emprego formal, como foi o caso do Brasil aí de 2002, 2003 até 2014 praticamente. A gente gerou milhões de empregos sem precarizar o trabalho. Então a questão não é a flexibilização, a questão é política econômica. Se a gente fizer uma política econômica que gere emprego, se a gente pensar numa política econômica para gerar emprego, não precisa precarizar o trabalho, e ao invés de você tentar rebaixar os trabalhadores formais para uma questão precária, mesmo que aí passando a ser formal, o ideal seria você trazer esses trabalhadores que estão numa informalidade, que estão numa situação de precariedade, para a questão formal com mais garantias. Né? Esse governo pensa o contrário. Tá ok, vamos fazer o seguinte, quero agradecer ao nosso amigo aqui, eu espero que ele possa vir aqui outras vezes, porque ainda tem muita coisa aqui para perguntar para o nosso amigo Rodolfo Viana. Eu queria saber se realmente tem alguma coisa boa, alguma coisa que dê para salvar esse projeto todo. Eu vou falar com o pessoal da produção aqui para trazê-lo novamente, para a gente explicar isso. Obrigado por você ter vindo, Rodolfo. Eu agradeço, Roberto, agradeço o pessoal que está nos assistindo. Eu espero voltar aqui, de preferência, para falar que essa reforma não foi aprovada. Tomara que ela não tenha sido aprovada e a gente fale em outro patamar aí de qualidade para os trabalhadores. Tá certo. Quero agradecer a audiência de todos. Compartilhe, avise os amigos que a Voz do Trabalhador está toda sexta-feira no canal 3 da NET, TV Guarulhos. Mas também, no final de semana completo, procure no canal 12. Canal 12, estamos lá também, correndo para todos os lados. E olha o seguinte, agora vocês ficam com a nossa boletim sindical feito pela produção do programa Voz do Trabalhador. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Sindical. Confira as principais notícias do mundo sindical desta semana.
E as centrais sindicais de todo o país vão cobrar do governo as promessas de alteração no texto da reforma trabalhista votada na última terça-feira no Senado. Entre os principais pontos a serem cobrados estão a homologação da rescisão, que no texto da reforma deixa de ser obrigatória, o trabalho intermitente com contrato sem horário fixo, a vedação ao trabalho de gestantes em local insalubre e a contribuição sindical. E ainda sobre a reforma trabalhista, os 3 senadores aqui de São Paulo, José Serra do PSDB, Marta Suplicy do PT e Ayrton Sandoval do PMDB, votaram contra os trabalhadores. Eles rejeitaram a emenda ao relatório e aprovaram um massacre aos nossos direitos. A lista completa de como cada senador votou está no nosso Facebook. E para finalizar, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos segue ampliando seus acordos de PLR em diversas empresas metalúrgicas de Guarulhos e região. Vários acordos asseguraram um aumento acima da inflação, como por exemplo na Sindomel, no Itapejica, 25%, e na Johnson Electric, em Cumbica, 40% sobre a PLR anterior. Vale lembrar que só nas últimas semanas o sindicato já fechou 12 acordos de PLR que beneficiaram cerca de 1,5 mil trabalhadores. E chegamos ao fim de mais um boletim sindical aqui no programa Voz do Trabalhador. Até a próxima semana.